Olá, hoje vou tratar um pouco sobre caixa e equivalentes de caixa. É uma conta no ativo e achei um tema muito importante e relevante de tratar aqui, porque lendo o livro da FPCAF eu me deparei com esse assunto e, embora ele seja tratado, na maioria dos casos, no primeiro semestre das faculdades, ele ainda tem alguns desdobramentos que eu vejo que ainda não são tão acessíveis aos estudantes. Então, vou tentar tratar um pouco desse tema aqui. Bom, a princípio eu fiz um sumário com 7 tópicos e dentre eles eu vou falar um pouco sobre o grau de liquidez, a classificação que se dá, né, na conta de caixa, falar também do conceito do caixa, os desdobramentos dessa conta, além de depósitos bancários, contas numerárias em trânsito, aplicações de liquidez imediata, saldos em moedas estrangeiras e moedas digitais, que é um assunto novo, mas que ainda não tem uma norma e uma legislação ainda específica. E aí a gente vai tratar algumas interpretações que a FIPECAF trouxe sobre os especialistas desse assunto. Tá? Bom, introduzindo aqui, as contas de caixa e equivalentes de caixa, elas têm que ser dispostas em ordem decrescente, em grau de liquidez. O que é isso? Essas contas têm que ter uma hierarquia de recebimento a curto prazo. Quanto mais rápido receber, seja caixa, seja clientes, eles devem estar dispostos hierarquicamente ali de acordo com o recebimento que ela vai ter. A lei que legisla sobre isso é a Lei 6.404 de 76. Essa lei é universal para contador, quem está estudando é importante dar uma lida. E o seu artigo 178 fala o seguinte: no balanço, as contas serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira da companhia. O que é isso? Quando fala que de modo a facilitar o conhecimento e a análise da situação financeira na companhia, é isso, a facilidade de identificar o que será recebido de forma mais rápida pela empresa. Tá? E uma outra observação também que o livro da FPCAF traz é a distinção que faz aqui no Brasil com as normas internacionais. Aqui no Brasil é tratado sinteticamente a conta caixa de disponibilidades. Lá, as normas internacionais, principalmente a IASB, trata isso como caixa e equivalentes de caixa. Parece familiar essas duas definições, mas tem algumas distinções que é importante ressaltar. Disponibilidades, a gente pode tratar aqui que são valores que são convertidos em curto prazo. Ok. Caixa e equivalentes de caixa trabalha com uma gama maior de contas e valores, podendo ter um prazo de conversão até 90 dias, que é importante também salientar. Tá? Falando agora da conta caixa, conta caixa inclui dinheiro, cheques também em mãos, recebidos e ainda não depositáveis, que é importante frisar. E também que tem um outro desmembramento que é o numerário em trânsito. Depois eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas basicamente a conta caixa tem duas características importantíssimas: tanto o fundo fixo quanto o caixa flutuante. O que são isso? O fundo fixo trabalha com a quantia fixa que é fornecida ao responsável pelo fundo. Para quê? Para que haja pagamentos a diversos despesas pequenas no dia. E também tem que se prestar contas dessas despesas que são efetuadas nesse fundo fixo. E o valor desembolsado, tudo ali, é uma quantidade fixa e que tem que ser prestada às contas para separar esse dinheiro para o fundo fixo. O caixa flutuante, no entanto, ele transita, é uma conta transitória, que pode ser tanto recebimento quanto pagamento em dinheiro. Ali pode transitar também vales, seja adiantamentos, despesas com viagens, pequenas despesas e outras coisinhas mais da empresa, tá? Uma observação: algumas empresas ela trabalham com a conta caixa de maneira geral, né? Elas não fazem esse desdobramento. O que isso pode implicar? Traz um alerta desnecessário para a empresa, que ali vai ter grande fluxo, seja de recebimento, seja de pagamento. E pode ser que ela venha ter que elaborar uma razão para demonstrar essa movimentação dessa conta. Tá? Então, esse é um lado negativo de empresas de escritórios e contadores que gostam de trabalhar com essa conta sintética.
Falando de depósitos bancários, trouxe alguns tópicos aqui que englobam os depósitos bancários, como, por exemplo, contas de livre movimentação. O que é isso? São aquelas contas padrões das empresas que são aqueles bancos que fazem tanto pagamento quanto recebimento. Elas são mantidas para a empresa e podem ter algumas características, como, por exemplo, uma conta que movimenta bastante e também que não tem um limite de depósito. Tá? Pode ser também aquelas contas especiais, aquela separação de contas específicas, por exemplo, para pagamento de folha de pagamento, de dividendos para os sócios, desembolso para filiais e etc. Pode fazer essa distinção. Além também tem aquelas contas que são um pouco mais especiais, que são aquelas contas que são criadas para atender uma amplitude ali de empresa. Por exemplo, um cliente que consegue pagar só em determinado banco, um banco X. A empresa cria essa conta para atender essa demanda do cliente. Então é importante colocar essa observação. Tá? Há também aquelas contas bancárias negativas. E aqui é importante que a FIPECAF traga essa observação. Essas contas bancárias negativas, elas não devem figurar em disponibilidades. Por quê? Porque ela não é um recebimento. O que é a definição básica do ativo? São direitos que a empresa tem a receber. E como é uma conta bancária negativa, ela não deve figurar ali. A empresa está devendo para o banco. Então, o correto da contabilização é no passivo circulante credora. Tá? Falando agora sobre cheques, a contabilização de cheques, eles devem ser contabilizados na data da sua emissão. Até por conta, na hora do fechamento do balanço, eles têm que estar deduzidos, tá? Para demonstrar fielmente, fidedignamente, no balanço, a correta contabilização. Então, quando eu emitir o cheque, ele tem que demonstrar ali a data da entrega ao beneficiário. Então, o balanço tem que demonstrar essa fidelidade da contabilização, a fiel movimentação, a fiel operação que está acontecendo ali. Dentro disso, tem também as conciliações bancárias. E o que seria isso? As conciliações bancárias, principalmente, elas são necessárias para o controle, porque esse controle permite identificar pendências e existências de algumas despesas que, às vezes, as empresas não enviam para a contabilidade. Isso é até comum. Não deveria, mas é comum. E o extrato bancário, na verdade, ele demonstra, ele explicita isso para o escritório de contabilidade que há algumas pendências que a empresa não enviou. Então, essa conciliação bancária ela é primordial. Não deve nem cogitar não fazer a conciliação bancária. Aqui também há algumas situações especiais, como, por exemplo, contas em bancos em liquidação. O que seria isso? Normalmente, pode acontecer de algum banco entrar em liquidação. Ele está prestes a falir, por exemplo. E por isso, a gente tem que tirar, por exemplo, a classificação de bancos, lá em disponibilidades, e tratar ele não em disponíveis, mas assim, num ativo não circulante, principalmente ali no realizável a longo prazo. Aí a pergunta que surge é por quê? Porque não é um valor que a gente tem uma data precisa de recebimento. É necessário fazer até uma estimativa para ver se tem alguma possível perda. E com essa estimativa, eu não digo fazer um chute de quanto que o banco pode te pagar. Não trabalhamos com chute. As estimativas têm que ser bem pautadas. Tá? Então, essa contas em bancos de liquidação ela não deve figurar ali em disponibilidade. Ela tem que trazer ela lá para o realizável a longo prazo, ali no ativo não circulante. E tem também depósito bancário vinculado. O que seria isso, basicamente? São aquelas contas que tem liquidações de contratos de câmbio, de importação, liquidação de empréstimo, que o banco acaba vinculando essa conta a um contrato que foi estabelecido. E um exemplo também bem legal de dar isso é os depósitos judiciais. Aquelas que a empresa, por exemplo, perdeu alguma causa trabalhista e ela tem que depositar ali judicialmente todo mês, toda semana, e acaba que ela fica presa a esse depósito bancário vinculado. Com toda essa situação especial que eu trouxe aqui, eu não quero dizer que tenha que ser, por exemplo, classificado em realizável a longo prazo, mas eles devem ter tratados de acordo com a característica específica daquilo que está sendo
de acordo com a operação que está sendo ali remediada. Tá? É importante frisar isso. Tratando agora sobre conta de numerário em trânsito, ela tem duas características basicamente. A conta numerária em trânsito basicamente pode ser tratado como uma remessa para filiais, valores que são destinados a filiais, depósitos, cheques também, que eu até tinha tratado um pouquinho antes, que podem também incluir nesse numerário em trânsito, que são valores transitando ali, e também pode ser uma ordem de pagamento. O que seria uma ordem de pagamento? É um agendamento, basicamente seria um agendamento que vai ser creditado daqui 5 dias, por exemplo. Então, ele está em trânsito. Tá? Um exemplo também comum é quando há um resgate de um fundo e esse fundo demora para debitar na conta corrente o resgate desse valor. Então, já foi efetuada a operação, só que o numerário está em trânsito. E, inclusive, quem tem aplicativos de celular consegue ver essa operação que a empresa faz, esse fundo faz, coloca até lá bem descrito lá, numerário está em trânsito. Tá? Então, basicamente é isso. E a outra característica também pode ser tratado não só como remessa, como também recebimento. Quando houver esse recebimento, a empresa lá agendou um pagamento para a empresa e vai debitar só daqui 5 dias. Então, isso está em trânsito. Então, isso também tem que ser contabilizado. E é importante falar, quando é fechada a data de balanço, tem que demonstrar isso. O balanço tem que demonstrar essa operação fielmente. Tá? Falando agora sobre conta em aplicações de liquidação imediata, são aquelas aplicações em curtíssimo prazo no mercado financeiro. A FIPECAF traz exatamente essa definição. O CPC 3, o item 6, ele até nos diz o seguinte: as aplicações financeiras de curto prazo e de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Importante frisar isso. Um insignificante risco de mudança de valor. Esse risco de mudança de valor é aquilo que não pode ser alterado. Se é muito variável essa conversão em dinheiro, talvez não é a classificação dela não se deva em disponibilidades, talvez seja em outro lugar. Tá? Então, a finalidade dessa aplicações de liquidez imediata é atender os compromissos de curto prazo e não para investimentos. Aquela empresa que tem a intenção de deixar aquelas aplicações renderem por longos períodos não deve transitar em disponibilidades. Tá? Lembra daquele conceito que eu trouxe ali no começo sobre caixa, sobre a distinção em disponibilidades e o tratamento em caixa e equivalência de caixa em normas internacionais de 90 dias? É mais ou menos isso. A empresa que ela pensa em ter esse dinheiro retido há 1 ano, 2 anos, não deve ser tratada em disponibilidades, porque ele já descaracteriza todo o conceito de disponibilidade. É importante frisar isso. Falando agora sobre saldos em moeda estrangeira, é importante a gente entender que moeda estrangeira, fornecedor estrangeiro, clientes a receber estrangeiro, tudo deve figurar abaixo do nacional. É uma forma de contabilizar hierarquicamente. Aqui no Brasil vem primeiro, o nacional vem primeiro, depois o estrangeiro em segundo. Tá? E um outro detalhe importante também de frisar, toda vez que for fechar o balanço, seja trimestral, semestralmente ou anualmente, na hora que for fechar o balanço, tem que fazer uma conversão da taxa cambial. Aí, como que vai ser reconhecido? Reconhece em débito ou crédito nas contas de resultado, débito ou crédito nas contas do ativo. Tá? Se for a mais, a gente reconhece como uma receita financeira, se for a menos, a gente reconhece como despesa financeira. Tá? Eu não vou entrar muito na particularidade ali da contabilização, mas basicamente é isso. Então, sempre quando for gerar um balanço, faz essa conversão da moeda estrangeira para o nacional e reconhece a taxa cambial. Tá? É importante isso. Chegamos agora em moedas digitais. Esse é um assunto novo, não tem ainda uma definição específica. Esse assunto veio à tona depois que o Conselho de Normas Contábeis australiano trouxe para o Fórum Consultivo de Normas Contábeis, o ASAF, das normas internacionais dos relatórios financeiros, que é o IFRS.
eles trouxeram lá no fórum como se deve contabilizar e como se deve interpretar as moedas digitais. Não tem ainda nada específico, mas eles trouxeram possíveis interpretações. Basicamente, eles trouxeram 4 interpretações. Tá? A primeira, eles defendem o possível registro em caixa e equivalente de caixa. E eles falam lá por que não deve ser contabilizado em caixa e equivalente de caixa. Eles falam principalmente o porquê que não deve ser contabilizado lá por causa da alta volatilidade da moeda digital. O que é isso? Um dia, horas, questão de horas ou minutos, a moeda varia muito o seu valor. E por isso não pode ser classificado em caixa e equivalente de caixa. Não tem um valor fixo, não tem como mensurar o valor fielmente ali na data que for fechar o balanço. Talvez ela feche o balanço e passe 10, 20, 15 minutos depois, não representa o valor que de fato a moeda digital estava sendo cotada ali na data do balanço. Então, essa interpretação foi descartada, eles não acreditam que seja essa melhor classificação. Tem uma outra interpretação que trata também como um instrumento financeiro. Só que tem um problema. O CPC 39, que fala sobre o instrumento financeiro, lá eles vão falar no item 11 sobre a questão que tem que ter um contrato que legisla esse instrumento financeiro. Só que a moeda digital não tem esse contrato, essa relação contratual entre a empresa e a moeda digital. Então tem que ser descartado, já não entra na característica ali do instrumento financeiro. A terceira interpretação é que pode ser tratado como ativo intangível. Só que o CPC 4, item 8, já define que intangível é um ativo não monetário, identificável, sem substância física. Então, o que mais pega ali? A definição de um ativo não monetário. A moeda digital é sim monetária. Ela não tem substância física, óbvia, mas ela é monetária. Então, não tem como classificar ali como ativo intangível. A quarta e última apresentação que o FIPECAF traz, né, é sobre o tratamento de moedas digitais como estoque. Esse estoque pode ser considerado, desde que a empresa utilize ela como estoque. Porque o que seria o estoque? Ela pode ser... trata de uma venda no curso normal do negócio. Então, se ela tem posse da moeda e vende e trata isso como estoque, pode sim ser tratada ali no estoque. Só que é importante frisar, elas não são compreendidas como um instrumento de pagamento. Na verdade, elas são sim compreendidas como instrumento de pagamento e até mesmo similar a um cartão de crédito. Só que isso depende de cada particularidade da empresa. Talvez a empresa pode tratar ela como estoque, como uma moeda ali de paga, tá? Uma venda, na verdade. Então, isso tudo vai depender da empresa. E para quem gostaria de aprofundar um pouco mais, o CPC 16, sobre estoque, o item 6 vai falar isso, que o ativo pode ser mantido para venda no curso normal dos negócios. Então, é um ativo e, se ele for, de fato, destinado para vender, então ele pode ser tratado como estoque. Tá? Então, essas moedas devem constar no ativo circulante, se for tratado como estoque. E deve ser ajustada a cotação da data do balanço, mesmo com todas as particularidades que eu trouxe aqui. Como não tem nada ainda legislando sobre isso, deve sim ser reconhecidas as variações no resultado e principalmente com uma nota explicativa para realmente relatar essa dificuldade, essa difícil interpretação da moeda digital. Mas o que o FIPECAF nos traz é o seguinte: o fundamental é o exercício do julgamento na hora da classificação. A gente tem que ter um julgamento de como se deve tratar essa moeda digital. Talvez para uma empresa pode ser estoque, talvez outra seja só para ali uma aplicação, um ativo normal. Então, cada empresa tem as suas particularidades. Tá? Então, basicamente é isso. O tema de hoje foi caixa e equivalentes de caixa, e espero ter ajudado algumas pessoas a ter um entendimento melhor e até aguçar esse julgamento na hora da classificação, que é importante e fundamental para os contadores no exercício da sua profissão. Tá bom?